PMC News, informação que gera valor. Olá pessoal, muito boa tarde para você. Começa agora mais um Você com Dinheiro e com mais um tema e um convidado mais do que especial. Hoje nós vamos ter a participação do André Ito, da Mavi Capital, para conversar com a gente sobre FIAGROS, fundos destinados ao agronegócio, um produto bastante recente, inaugurado no fim do ano passado. Muitos de vocês, eu tenho certeza, ainda não conhecem, e quem conhece tem algumas dúvidas que nós temos aqui, um dos principais nomes do mercado para tirar com vocês. O André Ito tem passagem pelas principais instituições financeiras do país, XP, BTG, sem contar ter sido um dos sócios fundadores da Mavi Capital, com essa estratégia super interessante de diversificação com os FIAGROS. André, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, bater esse papo com a turma sobre FIAGROS. Boa tarde, Felipe. Boa tarde para todo mundo que nos ouve. É um prazer estar aqui com vocês. E é sempre um prazer poder falar de uma classe de produto novo que surgiu no ano passado, e eu acho que ele pode ser muito importante para a diversificação da carteira e para que as pessoas possam ter mais exposição ao agronegócio, que é um segmento tão importante na nossa economia e tão subrepresentado no mercado de capitais. Acho que não tem como começar esse bate-papo de uma outra forma, senão perguntando para você o que são esses FIAGROS, né? E o que eles têm de diferente dos outros produtos do mercado, o que o investidor que está nos assistindo pode tirar de vantagem desses FIAGROS. Acho que a gente pode começar um pouco voltando na aprovação do FIAGRO, né, que foi um produto aprovado num projeto de lei no ano passado, e que ele vem para se tornar um fundo que investe na cadeia do agronegócio, e eu acho que a proposta da lei é que ele possa se tornar um grande hedge fund, que é uma classe de fundo que pode investir praticamente em qualquer classe de ativo dentro daquele veículo. O que aconteceu do ano passado e que ainda regula esse segmento é a CVM soltou uma regulamentação provisória onde ele instruiu que nós, gestores, nós classificássemos nossos fundos com base em outros 3 fundos que já existem no mercado, que seria os fundos de investimento e participação. Então a gente tem FIAGRO, que pode investir em participação em outras empresas, os fundos imobiliários, então os FIAGROS, os FIIs, FIAGROS, né, são tão conhecidos aí no mercado, que eles podem investir de maneira muito similar com os fundos imobiliários que a gente conhece, que ele pode investir tanto em os fundos imobiliários de crédito, de tijolo. Aqui nesse nosso caso a gente tem os fundos imobiliários, os FII, FIAGROS de CRA, os FII, FIAGROS de fazenda. Então essa é a segunda grande classe aí dos FIAGROS. E a terceira grande classe dos FIAGROS são os FIDICs FIAGROS, que são os FIAGROS que investem em direitos creditórios. Então, dentro desses 3 segmentos, eles têm algumas características semelhantes. Uma delas é a isenção fiscal para cotista pessoa física, que é um benefício para que as pessoas possam investir parte da sua poupança e ter o benefício da isenção do fiscal, assim como também a gente consegue ver lá nos fundos imobiliários. E também que a gente possa aqui pulverizar o investimento em diversas estratégias dentro dos fundos. O que você comentou que, assim como os fundos imobiliários tradicionais, o FIAGRO tem essa vantagem, depois a gente pode aprofundar mais, da isenção de imposto de renda sobre a distribuição de rendimentos. Mas, ok, nesse caso, qual a diferença, qual a vantagem de você olhar um FIAGRO, por exemplo, ao invés de um fundo imobiliário tradicional, ou mesmo investir direto numa LCA, um CRA,
que também eventualmente teria essa isenção dos rendimentos? Essa é uma ótima pergunta. Acho que o FII, FIAGRO, ele de fato se assemelha muito ao que a gente, no jargão do mercado, a gente conhece como os FIIs de papéis, né? Os FIIs de crise. Assim, via de regra, o gestor investe em crédito, que é representado por CRA, que fica dentro desse fundo. Então, acho que ele é complementar a uma estratégia que o investidor tem com fundos imobiliários. No fundo imobiliário normal, ele vai estar exposto ao mercado imobiliário, ao mercado de incorporação, via de regra, e aqui nos fundos, nos FIIs FIAGROS, ele vai estar exposto ao agronegócio, que é um segmento que é chover no molhado dizer, que tem uma representatividade brutal no nosso PIB, que vem empurrando o PIB do Brasil nos últimos anos, e é uma atividade que demanda muito capital de terceiros, assim também como a incorporação. E aí, quando a gente olhar a diferença entre investir diretamente num CRA ou numa LCA ou num FII, FIAGRO, eu acho que você tem uma democratização por parte do tomador do recurso. Então, via de regra, a gente via os emissores de CRA serem companhias já com mais avançadas em governança, já com um tamanho maior do que a gente vê hoje os investimentos dos FIAGROS. Isso faz com que uma empresa que esteja num estágio anterior dentro da evolução natural dela, ela possa ter acesso a um novo bolso, a uma nova modalidade de financiamento. Já para o investidor, normalmente os FIAGROS eles acabam alocando os recursos em CRAs que pagam um retorno maior do que os CRAs que normalmente são vendidos nas plataformas. Então o investidor pessoa física ele consegue ter acesso a uma carteira que tem um rendimento interessante e também beber ali de uma pulverização que o gestor procura fazer ali no investimento dele, além de ser, de via de regra, a gente está falando aqui de CRAs que não são levados ao público geral, são oferecidos apenas para investidores profissionais. Então, acho que a principal vantagem aqui é o investidor já comprar uma cesta de ativos, então ele não tem uma exposição direta a um único risco de crédito, ele tem uma remuneração que muitas vezes está bem maior do que o mercado de CRA que a gente vê. Acho que a maioria dos FIAGROS que a gente tem visto, eles buscam rentabilidade ali entre CDI mais 3 a CDI mais 4 e alguma coisa. Então, assim, é muito difícil a gente achar um CRA corporativo de uma empresa já que é um emissor frequente, pagar rendimento sequer perto disso que os FIAGROS se propõem a pagar. Então, quer dizer, deixa eu ver se eu entendi bem, e aí já aproveitar para explicar também para o público, que existem papéis, já há um tempo a gente tem encontrado papéis para fomentar o acesso do investidor, né, para fomentar o capital no agronegócio. Então, você tem os certificados recebíveis do agronegócio, o CRA, você tem as letras de crédito do agronegócio, LCA, e que os investidores já conseguem acessar. No entanto, um CRA vai colocar 1 ou 2 milhõezinhos no mínimo ali na emissão, né? E aí não é todo mundo que tem 1 ou 2 milhõezinhos vai conseguir diversificar alguns milhõezinhos cada um. E você consegue via o FIAGRO comprar vários desses papéis de empresas menores, então, do que seriam, por exemplo, uma empresa mesmo de capital aberto. Você consegue acessar esses negócios que estão em desenvolvimento para aproveitar o comecinho ali de esse ramp de crescimento mesmo, né? Exato. Nós gestores, a gente procura uma alocação com um spread razoavelmente maior do que o que a gente vê, essas emissoras, vamos falar que as grandes emissoras frequentes, a Raizen, a Ipiranga, uma Burger King fazendo emissões. Então, se você mergulhar dentro da carteira da maioria dos FIAGROS, você não vai encontrar esse tipo de papel lá dentro. E eu acho que um outro papel muito relevante de nós gestores que a gente tem e que a gente traz para o investidor é a capacidade de analisar aquele crédito. Assim, análise de crédito, o Brasil é um país que, por mais que a gente venha se desenvolvendo nos últimos anos, assim, o índice de inadimplência, se a gente pegar uma série de 15, 20 anos, ele é razoavelmente alto. Então, acho que o papel do gestor em escolher os investimentos, em prover uma certa pulverização para aquela carteira e uma cobertura adequada de garantia para
que a gente possa passar por momentos mais turbulentos do mercado sem que os ativos ali tenham sofram muito, é um papel relevante que não pode ser subestimado pelo investidor em geral. A gente estava com o Roger da Journey Capital, um grande amigo nosso, também participou aqui há 2 semanas do programa. Ele comentava o seguinte: renda variável é para quem gosta de contar história, renda fixa é para quem gosta de fazer conta, né? Para você comprar um crédito desse, tem que fazer muita conta, conhecer muito do negócio, e aí eventualmente a especialização pode ser uma vantagem, né? Inclusive, eu tenho uma dúvida nesse sentido, que é o seguinte: eu não pessoa física não qualificada não pode comprar ali um FDIC direto na pessoa física, mas você consegue comprar a cota de um FIAGRO que investe em direito creditório? Isso é possível? Sim, é possível, e a maioria, assim, acho que hoje a grande maioria dos FIAGROs que a gente acompanhou o lançamento, eles são FIIs FIAGROs que investem essencialmente em direitos creditórios, e muitas vezes eles investem também em FDICs embaixo dele. Então, o público geral hoje ele consegue ter acesso, assim como aconteceu na indústria de fundo imobiliário, a ativos que ele não teria acesso se não fosse através desse produto específico. E lembrando que aqui para público geral também a gente tem para as pessoas físicas a isenção de imposto sobre o rendimento distribuído. Então, num cenário como a gente vive hoje, onde a taxa de juros ela é razoavelmente alta, esse benefício tributário da não tributação dos rendimentos, ele acaba sendo muito relevante na rentabilidade das carteiras gerais aí dos investidores. Então, acho que isso é mais um ponto que a turma tem que levar em consideração quando escolher os seus produtos, que é tentar fazer uma escolha fiscal eficiente para o seu portfólio. Sem dúvidas. Quem está ouvindo a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de se lembrar, né? Não pode esquecer que o imposto de renda é cobrado sempre sobre a variação nominal do seu investimento. Então, por que essa dica aqui do André é muito importante? Se você tem uma alocação, por exemplo, numa NTN-B e pensa, puxa, eu estou protegido da inflação. Mas está protegido até um determinado ponto. Por quê? Conforme a inflação sobe, você continua sendo tributado sobre a inflação mais juros. Ok? Então, se você compra uma NTN-B que está pagando ali 6% acima do IPCA, o IPCA vai descolando, sobe para 10%, 12%, você vai ter um imposto de renda 15% em cima também não só dos juros, mas da inflação. Então, na prática, você vai para 3% real. Então, quando você usa essa estratégia de trabalhar com papéis isentos, você tem uma proteção, não só a rentabilidade nominal que você está vendo na tela, mas você acaba tendo uma proteção maior para esses cenários de estresse de inflação. Agora, deixa eu te fazer uma outra pergunta, André. Dado que eu só tenho a isenção, eu tenho isenção só no rendimento, certo? Eu não tenho a isenção na variação de capital. Você compra um CRA, né? Porque é agronegócio. Você compra um título de renda fixa que eventualmente você espera a valorização daquele título. Você consegue distribuir rendimentos para o uso para se aproveitar dessa isenção? Ou não? Você tem que comprar já títulos que paguem cupom na mesma frequência que você pretende pagar, para só assim caracterizar no fundo a distribuição de um rendimento? Não, a gente consegue, inclusive esse cenário que você está mencionando, ele acaba sendo uma das estratégias que nós gestores utilizamos dentro dos fundos para rentabilizar o dinheiro do cotista. Assim, muitas vezes, assim, aí depende muito do perfil do fundo e do perfil do gestor, e aí eu acho que a gente sempre convida, eu acho que é importantíssimo, assim, a gente não pode achar que FIAGRO é tudo igual, que FII e FIAGRO é tudo igual, então acho que a cabeça, o investidor conhecer a cabeça do seu gestor é importante para saber que risco que ele também acha adequado e que tipo de filosofia de investimento ele prefere correr.
Mas tem investidor, a gente dentro do fundo, a gente pode ter estratégias que a gente fala que é buy and hold, né? Que eu vou comprar o ativo, vou segurar ele, vou me apropriar de todas as receitas que ele for tendo ao longo da vida dele, vou esperar o pagamento lá pelo emissor. Ou muitas vezes eu posso ter uma convicção de que aquele ativo está sendo vendido numa taxa maior do que vai ser daqui a algum período, comprar e vender com uma taxa menor procurar vender com uma taxa menor daqui 90 dias, daqui 120 dias e me apropriar desse ganho e distribuir para o cotista. Então, acho que são duas estratégias válidas, são maneiras diferentes de pensar portfólio, acho que e também dá para conviver dentro do mesmo fundo essas estratégias. Então, assim, respondendo a tua pergunta, é possível e é uma estratégia comumente utilizada pela maioria dos gestores. Mas aí você consegue sempre ir mensurando o ganho, né? Você vai realizando o ganho do papel e aí você distribui aquele ganho, não é Exato. isso? Perfeito. Exato. Bacana. Bom, nessa linha ainda, é inevitável perguntar também como você escolhe os papéis. O que você leva em consideração, vocês lá na MAV, levam em consideração na hora de acompanhar um papel? Tenho certeza que, justamente por vocês serem uma casa especializada, vocês conseguem acompanhar mais de perto e ver algumas características no papel ou nas empresas que estão emitindo esses papéis. Nós, investidores na pessoa física, não conseguimos. Mas compartilhe um pouco com a gente o que vocês olham, o que tem de ponto legal que você pode compartilhar com a gente para ficar atento na hora de comprar um papel como esse. Acho que sim, a gente poderia ter diversas maneiras para avaliar esse investimento e acho que ela depende também muito de para qual veículo que a gente vai direcionar o papel, para qual público que a gente vai direcionar aquele investimento, se é para um público profissional, se é para o público geral. Acho que isso muda muito a cabeça do gestor. Mas na MAV a gente tem muito uma filosofia que é uma filosofia fundamentalista. Assim, a gente tem uma abordagem muito de ativo por ativo, de olhar profundamente aquele emissor, a capacidade daquele emissor de gerar fluxo de caixa para repagar aquela dívida, seja através de uma geração de caixa da própria atividade dele como produtor rural ou como uma usina de açúcar, ou através da capacidade dele de vender ativos que ele tem dentro do grupo dele e servir sua dívida. Então, acho que a primeira pergunta que dentro da MAV como filosofia de investimento a gente tenta responder é: este emissor tem capacidade de nos repagar no prazo da emissão? E aí, voltando um pouquinho para a tua pergunta anterior, assim, nos nossos fundos a gente não tem uma característica muito forte de girar papel, que é comprar o papel esperando uma apreciação dele e fazer a venda no secundário. A grande parte dos nossos investimentos a gente faz essa análise profunda da geração de caixa da companhia e tenta segurá-lo até o final. Uma vez que a gente entenda que aquele emissor tem capacidade de repagar a dívida que ele contraiu, a gente começa a desenhar cenários de estresse para aquele segmento. Então a gente começa a estressar a produtividade de um produtor de soja, a gente começa a estressar o preço da produção ou o custo de venda da commodity. E a terceira variável que a gente também é muito diligente é entender quais são as garantias que estão sendo oferecidas para aquela emissão. Nós somos uma casa, como a gente comentou aqui no início do nosso bate-papo, os fiagros eles tentam investir os recursos num hurdle ali de rentabilidade próximo de CDI mais 5, CDI mais 6. Então, obviamente, a gente está falando de um emissor que ele é um primeiro acesso no mercado, que ele ainda está em fase de crescimento. Então, a gente analisa toda essa capacidade de pagamento, a gente confia que aquela companhia pode pagar, mas a gente quer se preparar para o pior cenário, e no pior cenário a gente quer estar cercado de boas garantias e, acima de tudo, garantias bem formalizadas. Então, a gente investe, o terceiro grande pilar e tempo que a gente gasta na nossa análise no processo de investimento é a diligência na garantia. Então, saber se ela está bem formalizada, saber se em casos de imóvel, se aquele imóvel de fato vale o que o laudo de avaliação nos entrega, saber aonde que ele está localizado, quem é o vizinho daquele imóvel. Então, acho que é muito mais
é muito mais difícil a gente fazer esse tipo de análise de uma fazenda lá no meio do Mato Grosso, que tem um monte de particularidade, do que um apartamento aqui no Itaim Bibi. Então, esse terceiro pilar é uma outra parte do nosso processo decisório de investimento, que a gente investe bastante tempo e bastante relevante na nossa tomada de decisão. E como tem sido a adesão do mercado dos investidores, especialmente investidores pessoa física, a esse produto? Porque você trouxe aqui uma série de pontos bastante interessantes sobre a complexidade do produto, quais pontos levar em consideração e como tem sido essa ida ao mercado. O pessoal tem aceitado, vocês têm alguns fundos, né, que estão inclusive disponíveis para alocação. Como vocês têm visto essa adesão do público ao produto Fiagro? Felipe, a gente vê com muito bons olhos. Assim, eu acho que não poderia ter tido um momento pior para acessar o mercado e para os Fiagros começarem a vir para o mercado do que o momento que a gente começou a vir, que foi lá no final do ano passado. Se a gente puxar um pouquinho aqui na memória, o final do ano passado foi logo depois daquela crise que a gente teve nos fundos imobiliários, com uma dificuldade razoável de captação dos fundos imobiliários. Houve uma grande comparação dos Fiagros, até por eles trazerem no nome o fundo imobiliário do direito de FII e Fiagro. Houve uma comparação muito forte entre as duas classes de ativo, embora eles carreguem intrinsecamente riscos, na minha opinião, muito diferentes. Mas o gestor, em geral, a gente enfrentou um mercado muito adverso para fazer as primeiras captações. Mas, a despeito disso, a gente vê uma indústria que agregou muito CPF ao longo desse ano, que recebeu investimentos bastante relevantes ao longo desse ano. E quando a gente olha para frente e conversa com as plataformas e com os investidores, assim, a nossa expectativa é que ele continue indo nesse caminho. E como a gente também tinha falado aqui no começo, assim, a gente ainda usa uma regulamentação razoavelmente provisória, tendo que equiparar os nossos fundos a fundos, a outras categorias de fundo. Então, acho que o Fiagro é uma classe de ativo que está engatinhando aqui no Brasil e que eu acho que tem tudo para ser uma classe super relevante na carteira de todo mundo. E aí a beleza do produto é que ele pode atender desde um investidor super conservador e que busca rendimentos mais voltados para a renda fixa, mais previsíveis, até investidores ultra arrojados que querem investir em ação, em private equity de companhias do agronegócio. E eu tenho praticamente uma convicção de que se a gente olhar a carteira de todos os investidores brasileiros, seja na renda variável, seja na renda fixa, a gente vai ver que o agronegócio ele é muito subrepresentado na carteira de todo mundo. Então, acho que a MAV, nós somos extremamente entusiastas do produto. A gente acha que esse produto está apenas começando e a resposta que a gente tem do mercado e dos investidores vai no mesmo sentido de que a gente vai ter aí muitos e muitos anos esse produto ganhando representatividade na carteira dos investidores. Agora eu queria ouvir um pouquinho de você, André, algumas coisas interessantes, por exemplo, como selecionar um bom Fiagro. Mas eu vou segurar essa pergunta para daqui a pouquinho, para depois do intervalo. Pessoal, hoje nós estamos recebendo o André Ito da MAV Capital aqui no Você com Dinheiro. Deixe sua pergunta no chat, interaja, coloque lá sua pergunta, sua dúvida sobre Fiagro, sobre a MAV, sobre a carreira do André, que a gente já volta e já responde no segundo bloco do Você com Dinheiro. Fique aí, um minutinho só de intervalo, a gente já está de volta com mais Você com Dinheiro. PMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café.
além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice, negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade, baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Olá pessoal, estamos de volta com o segundo bloco do Você com o Dinheiro de hoje. Hoje com a participação mais do que especial do André Ito, aqui da Mavi Capital, falando de um tema super recente, super interessante, que é o Fiagro. Não deixe de lançar ali sua pergunta no chat, mande sua pergunta, vamos esclarecer sua dúvida. Fiagro é um tema novo e é um tema muito interessante. Não tem como a gente também não pergunta, eu comentei algumas coisas sobre seleção de papel. Mas e para o investidor que quer escolher o seu Fiagro para investir? Vocês naturalmente têm as opções da Mavi Capital, mas que tipo de ideia, que tipo de insight o investidor pode ter para escolher o seu Fiagro? Onde eu começo, por onde eu começo a comprar Fiagro, como eu posso começar a ter Fiagro na carteira, quais indicadores eu vejo, porque aqui, e a gente tem batido bastante nesse assunto, em renda fixa, muitas vezes você está você demorou acostumado a investir olhando retorno. Aí depois de muito tempo na sua vida você aprende a investir olhando o Sharpe, né? Você olha retorno e volatilidade. Aí você vai investir em renda fixa e descobre que nada disso é suficiente, você tem que olhar outros fatores. E quais fatores o investidor que está nos assistindo tem que olhar para escolher o seu Fiagro? Olha, pergunta difícil, Felipe, mas assim, Estamos aqui para fazer perguntas difíceis, né? Mas a gente incentiva muito e, por exemplo, nós somos uma casa que a gente diz que a gente está sempre aberto para conversar com qualquer investidor nosso, porque eu acho que o grande valor que a gente pode gerar como uma gestora de longo prazo é que o investidor entenda qual que é a minha cabeça, qual que é a minha filosofia de investimento e que ele esteja alinhado com a minha filosofia de investimento e da nossa companhia e que esteja confortável com ela. Então, acho que o primeiro grande papo é falar com o teu gerente, tentar com o teu assessor, com o teu agente autônomo e entender quais produtos ali estejam na sua suitability e a partir dali
investir um tempo para conhecer aquela casa de gestão, saber de onde os profissionais vêm. Acho que o mundo de gestão ele é um mundo muito que depende muito da equipe que está ali. Então, por exemplo, na nossa casa, a gente preza muito por uma equipe muito experiente. Então, praticamente toda a equipe mais sênior da Amave tem no mínimo 20 anos de experiência de mercado trabalhando com crédito privado. Isso faz com que a gente, não é que a gente seja mais inteligente ou menos inteligente do que outras pessoas que estão surgindo no mercado, mas passaram por mais coisas. A gente viveu mais coisas. Se a gente pegar lá desde antes do Plano Real, da maxi desvalorização, a gente passou por todas as crises econômicas sentado em carteira de crédito e sentado numa carteira de crédito agro. Então, a gente já passou muita dor e a gente sabe se antecipar esses movimentos, mas assim, o grande convite que fica, que eu faço para quem está nos assistindo é: conheça o teu gestor, ligue na gestora, bata um papo com o gestor. Assim, o gestor, um dos nossos trabalhos e de onde a gente tem que investir muito tempo é em explicar para o nosso investidor o que a gente quer fazer com o dinheiro dele. Acho que é uma resposta mais do que justa para a gente dar para quem está confiando a poupança dele para a gente. E a partir daí, você escolher a casa que tenha mais a ver com a tua filosofia de investimento. Se você é um investidor que procura um retorno mais rápido, que aceita mais risco do que a gente chama de risco de mercado no papel, você pode investir num gestor que é mais afeito a girar papel. Você investidor, você tem uma convicção de que o mercado sucroalcooleiro nos próximos anos não vai bem, ou que você já tem uma exposição ao mercado sucroalcooleiro e você não quer adicionar isso no seu portfólio, procure não investir num gestor que tenha uma grande concentração no setor. Então, acho que se você, e todo mundo é obrigado a divulgar lá os relatórios de gestão, e todo mundo, 99% das casas que eu vejo, divulgam relatórios super bem feitos e com um grande disclosure nas informações, você vai conseguir entender onde aquele gestor está colocando o teu dinheiro e o que ele está pensando, e saber se aquilo lá é adequado para o teu momento. E não tem certo e errado. Às vezes está num momento de vida que você procura mais aquele tipo de risco-retorno. Às vezes você tem uma exposição maior, seja nos teus investimentos, ou seja, um risco inerente da tua atividade profissional que você quer evitar nos teus investimentos, e assim você escolhe o teu gestor. A gente está falando muito aqui sobre os benefícios para o investidor, até porque provavelmente a maioria da audiência ali é de investidores, né? Mas quais benefícios um produto como esse traz para o agricultor, para quem está tomando esse crédito? Você falou no começo do bate-papo, justamente muitas vezes você consegue acessar via Fiagro um mercado que não tem tanto acesso a outros instrumentos do mercado de capitais. O produtor eventualmente não faz o IPO da sua fazenda, por exemplo, né? Como você enxerga que o Fiagro consegue ajudar esse mercado, a outra ponta do mercado a se desenvolver? Eu acho que é uma relação simbiótica que os dois lados têm muito a ganhar. Assim, eu acho que o advento dos fundos que conseguem aplicar mais diretamente o dinheiro do investidor, ele vem de mão dada com o fenômeno da desintermediação. Então, assim, a gente consegue levar o capital de maneira mais rápida e mais eficiente para onde ele é necessário. Então, acho que só aqui a gente já tem um ganho de eficiência para a economia e para o tomador de recursos. Além disso, acho que a gente vive aqui, o Brasil é um país extremamente concentrado nas instituições bancárias, o crédito. O segmento do agronegócio, acho que ele, além de demandar muito dinheiro de terceiros, ele vem 3 anos. Por um lado, ele tem surfado uma margem melhor do que a média histórica, por outros, custos estão muito mais altos para a produção. Então, a necessidade de capital de giro que aquele empresário tem hoje para fazer a mesma quantidade de hectares que ele fazia antes é 2, 3 vezes maior ao que ele tinha lá 4, 5 anos atrás. Então, e os bancos não quintuplicaram o limite dele. Então, esse empresário,
a melhor coisa que pode existir para ele é ter acesso a novos bolsos. Eu acho que o Fiagro vem no caminho de ser mais um bolso, mais uma alternativa, e sempre que o segmento da economia tem mais opções, a gente acaba também diminuindo o risco daquele segmento. Porque suponha que o 99% do funding daquela empresa é o mercado bancário. Se a gente tem um momento que o mercado bancário está reduzindo a exposição de crédito, a probabilidade dessa companhia sofrer com falta de funding e ter que ou adubar menos sua área ou usar menos defensivo é relevante. Então, acho que opcionalidade em tempo de crise, tempo de volatilidade tem muito valor, e eu acho que nesse sentido o Fiagro vai ser um produto muito importante aí no nosso agronegócio nos próximos anos. Você comentando dessa troca com o produtor, me veio uma dúvida. Como é que você tem visto em termos de profissionalização e ida ao mercado dos produtores? Porque para vocês, eu imagino que isso seja um ponto importante. Se o produtor está se protegendo com o derivativo certo, monta um hedge para a venda dos seus produtos, como está isso? O mercado tem evoluído nesse sentido ou não? Você não vê essa proteção e aí fica mais a cargo de vocês entender e acreditar na robustez do fluxo de caixa do cliente de crédito ali do outro lado, que está indo para a carteira de vocês? Acho que o agronegócio brasileiro nos últimos 15 anos, acho que o que a gente viu acontecer aqui no Brasil é uma coisa que é um absurdo. Assim, acho que a primeira vez que eu fui para o Mato Grosso e fui lá para Rondonópolis, acho que foi 2005 por aí, era um outro mundo. Assim, hoje, quando você vai para Rondonópolis, para Sinop, para Balsas, assim, você sente o Brasil que pulsa ali. A evolução que essa turma conseguiu trazer nos últimos 15, 20 anos, assim, é uma coisa assustadora que a gente dificilmente viu em outras atividades. Agora, acho que o produtor, depois de uma ou duas crises, ele percebeu o valor que tem a governança. Então, acho que hoje, cada vez mais, o produtor está preocupado em ter os hedges bem feitos, ou cada um consegue fazer no limite da tua sofisticação também, mas assim, a gente via há tempos atrás muito mais exposição a dólar ou a commodity. Acho que hoje existe muito mais uma preocupação de ser um bom produtor e travar as margens e deixar o trabalho mais especulativo para outros segmentos. Agora, acho que a gente ainda tem aqui um caminho enorme para os próximos 10, 15 anos. Acho que a gente evoluiu muito nos últimos 15, 20 anos, e nos próximos 15, 20 a gente vai ver uma evolução brutal nesse segmento. Acho que o Brasil ainda tem muito para evoluir. Assim, a gente vai para lá, assim, você vê o que falta de infraestrutura, o que a turma tem que sofrer para fazer aquela produção lá. Os caras são de fato, assim, muitas vezes, assim, heróis de terem feito o que fizeram, de terem gerado tanta riqueza para o país como geraram, com tão pouco investimento público. Mas a gente acho que esse processo de governança é um processo que está na cabeça da maioria dos produtores, e eu acho que quem andou mais com essa pauta nos últimos anos já colhe os benefícios desse investimento. Assim, acho que tanto em termos de custo de funding, que fica mais barato, quanto acesso ao mercado de capitais, que ficou muito mais barato. Então, a gente tem produtor que há 15 anos atrás ainda não tinha balanço, e a sua atividade rural, você olhava pelo imposto de renda dele, tentava fazer um fluxo de caixa. Hoje tem balanço auditado por Big Four, tem acesso ao mercado de capitais pagando 100 bips a mais do que o CDI ou do que uma NTNB. Então, assim, acho que o benefício está aí, e se tem uma coisa que essa turma não é boba. Então, assim, acho que todo mundo está numa agenda aí de tentar implementar essa governança e essas boas práticas aí para todo mundo ganhar mais dinheiro. Maravilha. O pessoal está aqui comentando no chat.
Poxa, falta grana para o produtor rural. É exatamente disso que a gente está falando, né? Dessas alternativas e de fugir a intermediação tradicional, de depender de banco. Por que a gente consegue fazer de bacana e diferente, né? Aí tem também aqui o pessoal Wesley falando: olha nós aqui de Sinop, no Mato Grosso, né? Mato Grosso que só cresce a cada dia. Sinop, cidade bonita. Pessoal, eu vi que tem algumas perguntas aqui muito interessantes no chat. A gente vai para mais um break, um pequeno intervalo, e já volta com o terceiro bloco de Você com Dinheiro e respondendo as perguntas de vocês. Vocês deixaram aí para o nosso querido convidado André Ito. Pessoal, mais um break, um minutinho, não saia daí, daqui a pouco mais Você com Dinheiro. BMC News, informação que gera valor. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Quer conhecer um pouco mais sobre as principais empresas de capital aberto no mercado brasileiro? O BMC Business é o lugar certo. Toda terça-feira, a partir das 5h30 da tarde, eu tenho um encontro marcado com você aqui na BMC News. Entendemos completamente os sistemas, tecnologia e infraestrutura necessários para criar o ambiente de negociação ideal para os nossos clientes. E o Trader Active conta com vantagens que fazem toda a diferença no dia a dia de operações. Aqui você pode negociar com as plataformas mais poderosas do mercado financeiro. Nós fomos uma das primeiras corretoras mundiais a oferecer a MetaTrader, a plataforma mais utilizada no mundo, com acesso totalmente sem custos. Oferecemos também a nossa própria plataforma, a Active Trader, que foi desenvolvida sob medida para atender às necessidades dos nossos clientes, com tecnologia de execução exclusiva que proporciona uma performance totalmente fora da curva. Ela utiliza os mais avançados recursos gráficos da TradingView e traz uma experiência de negociação diferenciada. Olá pessoal, estamos de volta com o terceiro e último bloco do Você com Dinheiro. Hoje recebendo o André Ito, da Mave Capital, para falar sobre fundos de investimento no agronegócio. Esse produto super jovem, super interessante. E aí, despertando também os corações do pessoal do Mato Grosso. O pessoal aqui está comentando também de Lucas do Rio Verde. Salve o pessoal de Lucas do Rio Verde também. O pessoal em peso aí no chat. Não deixe de deixar seu comentário, sua pergunta, deixar o seu like aí, pra gente é sempre muito importante. E tem uma pergunta aqui muito bacana do Fábio Moraes. Na verdade tem duas perguntas aqui que eu não posso deixar de fazer. Apesar de não ser um fiagro, o caso do BRTA11, né, do BTG, afetou o mercado?
afetou a percepção do mercado a respeito de produtos imobiliários? Eu acho que é um caso pontual. Pelo que eu acompanho muito mais, assim como vocês, por fato relevante e por notícias, eu acho que o fundo tem obtido decisões favoráveis e que corroboram a robustez da estrutura. Agora, é inegável que, assim, sempre que você tem um evento negativo dentro de uma indústria tão nova, ele, por algumas semanas, ela sofre com aquele impacto. Mas o caso específico, ele é voltado muito no que a gente chamaria de um FII-FIAGRO de fazenda, né? Que seria, no jargão aí dos fundos imobiliários, um fundo imobiliário de tijolo. Mas o que a gente acompanha até agora é que as decisões que a estrutura está funcionando, e a gente confia. Acho que nós brasileiros, a gente tem que confiar muito no judiciário, e a gente confia que o judiciário tem um posicionamento de acordo com a lei, com o que a estrutura jurídica lá foi ordenada. Assim, essa que é por aí que a gente tem acompanhado, mas acho que, falando dos fundos, dos FIAGROS que fazem investimento mais direto em crédito, a gente não sofreu nenhum impacto desse evento. E emendando já, a outra pergunta é justamente associada a isso. Se o FIAGRO ele só investe em ativo de crédito, ele pode ter participação, se aproveitar do desempenho. Então, tem uma participação nos lucros ou em algum tipo de investimento, ou que seria semelhante a um FI de shopping, que você faz o desenvolvimento, monta o projeto e ganha renda. Teria espaço para algo semelhante no FIAGRO ou não? É só para crédito mesmo? Não, hoje a gente tem uma limitação de segmentar os fundos, né? Então, hoje eu posso ter um FIAGRO de crédito, e posso ter um FIAGRO de fazenda, que vai surfar lá a valorização da fazenda, ou poderia também ter um FIP-FIAGRO, né, que é um Fundo de Investimento e Participação do Agronegócio, que eu vou participar lá da rentabilidade da companhia, vou ser acionista, e aí participar do upside da atividade agrícola. Agora, uma coisa que a gente espera com uma certa ansiedade com a regulamentação da lei do FIAGRO em si, não nos encaixando como no chassi dos outros fundos que a gente se encaixa hoje. No limite, a gente vai poder ter FIAGROS que sejam grandes hedge funds do agronegócio, que a gente possa investir dentro do mesmo fundo, no crédito, na participação, numa fazenda, e ter diversas classes de ativos ali dentro, e operar da maneira que a gente possa, de acordo com as nossas convicções, trazer mais retorno para o cotista. Se você soma o que você me disse no primeiro bloco, que olha, eu consigo vender a posição, realizar o ganho e distribuir esse ganho como rendimento. Com o incentivo ao FIAGRO FIP, né, o FIP FIAGRO, então eu conseguiria ter investimento em capital e, de certa forma, de maneira isenta, né? Exato. Muito interessante. Exato. Acho que essa vai ser a grande beleza do produto, é ter um capital compreensivo para o segmento, entendeu? A gente pode fazer diversos tipos de investimentos, desde uma dívida plain vanilla até um full equity numa companhia, dentro de um chassi de um veículo incentivado. Agora, você que está dentro desse mercado, tem uma pergunta aqui do Leonardo Rocha. A gente já viu incentivos, assim como os fundos os papéis imobiliários, CRIs e LCIs, estão evoluindo e chegaram nas LIGs, por exemplo, de usar a garantia, mas não ser propriamente um instrumento de financiamento. Tem essa discussão para criar novos títulos também para o agronegócio e até ser uma forma de incentivar o FIAGRO depois? Acho que sim, acho que toda a discussão para que a gente aumente a disponibilidade de produto para o investidor, que a gente consiga entregar um produto mais adequado para ele, seja em termos de liquidez, seja em termos de rentabilidade, e também lá para fazer os investimentos de forma adequada. Acho que isso é muito bem-vindo, e eu acho que é um caminho natural e é um caminho que não tem mais volta aqui no Brasil. Assim, a gente está caminhando no mesmo caminho dos mercados mais desenvolvidos, e vai ser cada vez mais importante o papel do mercado de capitais no financiamento do capital produtivo. Então, assim, acho que
acho que a gente vai ver os produtos de agro, assim como de outras cadeias, se desenvolverem cada vez mais e cada vez mais rápido. André, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A gente vai caminhando para o final, mas tem uma pergunta que eu vou te fazer, que eu já sei a resposta, mas eu acho que é uma curiosidade legal de compartilhar com o público. A MAV começou para fazer Fiagro ou foi uma coincidência de timing? Não, foi uma feliz coincidência. Assim, a MAV nasceu para ser uma gestora, em princípio, de crédito e líquido. O projeto da MAV ele nasceu no final do primeiro semestre do ano passado, que por coincidência foi exatamente o momento onde caíram os vetos sobre o Fiagro, e os Fiagros começaram a se aprontar para ir no mercado para o final do ano. Mais uma feliz coincidência, nós temos um sócio que tem uma participação relevante na cadeia do agronegócio. 30% da nossa empresa é controlada pela Água Santa, que é a holding que controla o Grupo Cosan. Então, a gente tem um dos nossos acionistas que participa diariamente da nossa atividade, um grande conhecimento e uma grande vivência no segmento. Então acho que foi uma conjuntura ali de sorte, estarem as pessoas certas no lugar certo e por coincidência também, voltando, grande parte da minha carreira foi no Banco BBM, que é hoje o Banco Bocom, e no Grupo BTG Pactual, que são dois bancos que têm uma exposição ao agronegócio também relevantes. Então, quando juntou tudo ali no comecinho da MAV, no segundo semestre do ano passado, a gente falou, esse é o primeiro produto que a gente vai acessar o mercado. Fizemos com sucesso nosso primeiro produto 100% voltado para o mercado institucional. Mas, assim, em breve, acho que no próximo ano, a gente vai ter produtos aí acessando o público geral e nas plataformas para que todo mundo possa investir conosco nos nossos produtos. Mas se hoje alguém quisesse investir com a MAV Capital, a MAV vem de Maverick, pessoal, isso é até uma história legal, isso também não contou, né? Não. Mas MAV vem de Maverick, achei sensacional o nome, mas quem quiser investir com a MAV, hoje consegue? Por onde conseguiria? O que você pode deixar de contatos aí, deixar assim, o seu canal de distribuição? Aí veio o Maverick antes do filme do Veio antes Top do filme, é verdade. Então, Top Gun copiou o pessoal da MAV aqui. É hora de hoje, nossos fundos, eles ainda são 100% destinados para o público institucional. Então, a gente, até hoje, nós só lançamos produtos para o público profissional. A gente está em discussão para que a gente tenha produtos também para o público geral. Agora, independente de não ter um produto hoje que acesse diretamente o público geral, os nossos fundos são investidos por outros fundos que muito provavelmente nossos ouvintes aqui, os nossos telespectadores têm na sua carteira, porque são fundos muito grandes. E independente de não estar hoje recebendo investimento do público geral, nós somos uma casa absurdamente aberta no sentido de conversar com todo mundo, de querer entender o que as pessoas querem, querer dividir a nossa maneira de pensar e que as pessoas entendam como a gente pensa. Então, convido todo mundo a nos seguir no LinkedIn, e aí pode me seguir, pode seguir a gestora e pode, se quiser marcar um café, bater um papo, a gente está 100% disponível, é só mandar lá um direct que a gente responde. Tem aqui Blue Master, tem posição no MAV de fundos. Deixa eu ver aqui, vejamos. MAV fundos. A gente consegue. Vamos aproveitar daqui um spoiler, né? Quem aloca em fundos de vocês. Vamos pegar aqui MAV, o fundos MAV Capital. A gente distribui também para o público, né? Eu queria deixar aqui, mais uma vez, o agradecimento para o André, para a MAV Capital, por permitirem a participação do André aqui conosco, compartilhando um pouco do conhecimento dele sobre esse mercado, um mercado tão rico, tão interessante. Gostaria também de reforçar meu agradecimento direto por
como você comentou, não é uma casa que distribui para cotistas pessoa física, né? Vocês estão aqui para disseminar o conhecimento, para dar esse apoio ao mercado. Isso é realmente muito, muito valioso. Agradeço mais uma vez ter aceito o nosso convite. Não, nós que agradecemos, assim, é sempre um prazer poder comunicar o que a gente faz, poder dividir um pouquinho a maneira que a gente pensa, assim, a gente tem uma maneira de pensar de longuíssimo prazo, assim, a gente está aqui para criar valor, não só para a gente, mas para os nossos cotistas, assim, em relações de longo prazo, e a gente espera poder estar aqui mais vezes, contribuindo com outras pautas, sempre que a gente for convidado. Muito obrigado, pessoal. A gente fica por aqui com Você com o Dinheiro. Agora você fica com o Top News para o fechamento de mercado. E até segunda-feira com mais Você com o Dinheiro. Na segunda, de volta com a participação do Rafael Pasquarelli aqui na bancada. Até lá, pessoal! BMC News. Informação que gera valor.